Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje a leitura de hoje é em Neemias, capítulo 2 e versículo 5. Por que eu vou começar do versículo 5 para frente? Porque a maioria de nós que servimos a Deus já temos a história de Neemias aqui dentro da cabeça. Se não tem é porque nós estamos perdendo muito tempo com o WhatsApp, né? Facebook, e tem muito crente que não conhece essa história. Mas é por falta de interesse mesmo, né? Porque a história de Neemias é uma das histórias mais bonitas que eu conheço dentro da Bíblia. É uma história que vem a calhar com as nossas necessidades. Aquele homem, com toda a simplicidade dele, ele nunca se deixou se perder nos planos, nos sonhos que ele tinha. Neemias era simplesmente um copeiro. O que é um copeiro, pastor? Por que naquele tempo o copeiro era bastante importante? Porque nem todo mundo tinha contato com o rei. Mas ele tinha. E muitas vezes nós passamos por essa história sem dar ênfase e nem honrá-la pela atitude que Neemias teve. Quem era Neemias, pastor? Um copeiro, já disse que ele era um copeiro. Um copeiro com muita simplicidade, mas que tinha grandes planos na vida para que pudesse um dia Deus concretizar na vida dele. Haveria de haver um mover de Deus antes. Por isso que eu sempre falo. Há pessoas que, quando dizem assim, eu estou sendo separado, ou alguém profetiza para ele, né? Ou para ela, olha, você vai ser separado. Já de cara ele vai lá, perde a conta lá no serviço, ele abandona tudo que ele estava fazendo, que agora eu estou na obra de Deus. Não, irmãos, não é assim. A promessa é uma coisa e a realidade dos dias que irão acontecer isso na minha vida e na tua vida é outra coisa. São dois tempos e todos esses dois tempos precisam da determinação de Deus. Só largue o teu emprego para ir viver pela obra de Deus quando Deus confirmar isso na minha vida e na tua vida. Tem gente que é apressado, e o apressado come cru, ou talvez queima a boca, né? Pastora Maria Aparecida do Nascimento, a paz do Senhor, família abençoada, que Deus abençoe a senhora e o seu esposo, pastor Cidercilo. Essa semana nós dois conversamos. A conversa nossa é menos de 1 minuto, mas já valeu. Dá um abraço nele, se ele já chegou ou não. Que Deus continue abençoando suas vidas. Então, o que eu estava falando aqui antes? Neemias, quem era ele? Ele era um copeiro. Tem pessoas que está esperando fazer uma faculdade de última hora, fazer uma faculdade ou depois que tiver tudo pronto, aí sim, né? Ou ele ter um ligamento com pessoas de poder aquisitivo bem grande, né? Não, quando eu chegar naquele homem vai dar certo porque eu já tenho um entrosamento com ele. Não é assim. As coisas de Deus, você precisa ter entrosamento com Deus. As pessoas, é lógico que vai ajudar, desde que Deus esteja no comando também desta pessoa. O que me chama a atenção nessa história, que ele precisava urgentemente fazer alguma coisa pelo povo de Deus. O povo de Deus vivia se lamentando, Jerusalém estava totalmente destruída, e Neemias olhava para aquilo e não aceitava aquilo. Mas de maneira nenhuma ele deixou que o rei soubesse disso. A Bíblia fala que ele vivia em oração. Estou aqui, pastor. Está de folga hoje. É certeza que hoje ele fez aquele doce. Amém. Que Deus abençoe, pastor Cidercilo. Então, Neemias, ele tinha os planos dele, mas ele tinha uma coisa que muitos crentes não têm. Ele dava tempo ao tempo de Deus. Tu tem dado tempo ao tempo de Deus?
Vamos entender. Um certo dia, aqui nesse mesmo capítulo, um pouquinho para trás, o rei se depara com Neemias entristecido. Porque muitas vezes, você que tem um chamado, eu que tenho um chamado, a gente faz uma grande confusão. Porque parece que não vai acontecer aquilo ali. Talvez Neemias tenha chegado nesse patamar, nesse nível, de pegar e dizer para ele mesmo, eu acho que não vou conseguir. Porque não era assim de qualquer jeito que você naquele tempo se abria para com o rei. Dependendo da conversa sua, tu até para a morte ia, de tão grave que era. Ainda mais ele sendo um servo de um rei estrangeiro. Eles eram escravos, servos daquele rei. E por ser de um povo diferente, e por esse povo estar vivendo em sistema de servidão para com esse rei, havia um grande risco de... Quem não lembra de Esther? Esther, para falar com o próprio marido, ela teve que tirar um tempo de jejum, de oração, porque não era assim que você se apresentava diante do rei com as suas questões pessoais. Ele podia te executar. Mas tudo Deus faz na hora certa. Um certo dia, nesse mesmo capítulo 2, pega lá do começo que você vai entender o que eu estou falando. Deus toca no coração desse rei a questionar Neemias, porque via que Neemias não estava bem. Neemias estava abatido, não entristecido, mas abatido. E o rei chega nele e pergunta para ele, meu servo, você me parece triste? E ele, mais que depressa, ele vira para o rei e diz, não, Senhor, eu não estou triste. O crente, de maneira nenhuma, ele pode concordar com o que o outro está falando. Você está triste? Não, eu estou decepcionado com algumas coisas, mas jamais o homem e a mulher de Deus anda triste. Ele andava pensativo por ver o povo reclamando o tempo todo. A cidade a qual ele amava, Jerusalém, estava totalmente destruída. O povo agora que habitava ali passava por um grande sofrimento, porque uma cidade naquela época, a proteção dessa cidade eram os muros. Assim é a nossa vida espiritual, né? Assim é a nossa vida espiritual. E nesse dia o rei então pergunta para ele, então o que você tem? Ele disse, não, eu tenho alguns planos, que se for do seu agrado, vamos ler para a gente compreender o que ele diz para o rei e de que forma ele fala. Repara bem o cuidado. E respondi, se for de teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Era um pedido muito sério. Pastor Zé Carlos, e o que o rei fez? Tudo quando está no controle de Deus, não é você, porque você é o bambambam, que você é bom nisso, é bom naquilo. Não foi pelo carisma dele, não foi pela inteligência, não foi por nada disso. Foi pela presença de Deus, interagindo entre os dois, e chegar a um denominador comum, que era o propósito dele de reconstruir. Como está a tua vida nos dias atuais? Tu tem reconstruído ela? Tu tem lutado para chegar no denominador comum diante de Deus? Tu tem reconstruído os seus muros que talvez esteja caído? Às vezes as decepções, as agruras deste mundo faz com que nós venhamos a desconstruir muitas coisas na nossa vida. Mas o que eu acho mais interessante, mais bacana em tudo isso, é que Deus nos dá tempo e oportunidade para reconstruirmos a nossa vida. A nossa vida, ela é imperfeita.
A perfeição, ela vem do aplicar as coisas de Deus nela. E Neemias, ele já era um homem perfeito diante aos olhos de Deus. Não 100% perfeito, mas ele agradava a Deus. E Deus, de maneira nenhuma, as pessoas que agradam a Deus se decepcionam com Deus. Ao contrário disso, o Senhor faz com que as coisas aconteçam na minha vida, na tua vida, e aí sucessivamente, para aqueles que têm a fidelidade realmente com Deus. Se você tem fidelidade com Deus, não importa quantos anos e nem quanto tempo vai levar para que aconteça coisas na tua vida. Para que aconteça coisas que você vai falar, não merecia isso. Mas Deus acha graça em você e determina que as portas se abram para que tudo venha acontecer conforme o teu pensamento e os teus planos. Mas para que isso aconteça, você vai passar por alguns vitupérios antes. Neemias, ele chega no rei, mas ele chega de uma maneira colocando o rei lá em cima e ele lá embaixo. Repara bem que é com humildade que você recebe de Deus as oportunidades que estão por aí. Tem muitas portas abertas diante de nós que nós não conseguimos ver e nem vamos passar por ela tão fácil se nós não chegar de maneira que venha a agradar os olhos de Deus. Ele chega no rei com um cuidado tão grande, repara bem, respondi, se for do teu agrado, oh glória a Deus. Primeiro ele abastece o rei. Como assim? Ele abastece o rei. Repara que ele abastece o rei. Se for de teu agrado, ou se for da tua vontade, né? E se o teu servo puder contar com a tua bondade. Mas ele não era o copeiro. Ele podia chegar no rei de uma outra forma. Não, quem tem fidelidade com Deus é manso, é humilde. E de maneira nenhuma chega áspero, porque você pode perder a tua oportunidade de reconstruir o teu muro e tudo aquilo que você já perdeu, tudo aquilo que você pensa que não pode se reerguer mais, Deus está disposto a devolver para a tua vida. Neemias não tinha feito parte, talvez nem era nascido quando os muros foram destruídos. Mas ele nasceu com um compromisso de crente que gosta de ver o povo dele, aleluia, andando em tranquilidade, andando feliz, sabendo que as proteções da cidade, os muros foram edificados, são fortes e que jamais alguém poderia abalar este muro. Mas ao contrário dele, ele estava vivendo, ele conheceu essa cidade já passando por esse perrengue, por esse problema. As pessoas reclamavam que a cidade não tinha proteção. E a proteção naquele tempo, como já disse aqui antes, era um muro. Me diz para mim aí, como vai o teu muro? Será que o teu muro está precisando ser reconstruído? Porque eu tenho certeza que se você conversar com o rei, e conversar com ele como servo, como adorador por excelência, com mansidão, não com rebeldia. E se você também esperar, o grande segredo é esperar que Deus acenda a luz do alerta. Mas tem pessoas que é para frente. Ele pula na frente, na frente da vontade de Deus. Tudo nos acontece segundo o querer de Deus e não o nosso querer. Até o tempo que você está vivendo, quantas decepções você já não passou, quantas coisas nós estamos vendo nos dias de hoje que vêm nos entristecendo, comendo nós vivos por dentro. Mas uma coisa eu te falo em nome de Jesus: não perca a tua fé e nem a tua esperança, porque é do alto que vem o teu socorro. De maneira nenhuma você vai conseguir adquirir nada vindo do céu, sem primeiro você ter a paciência de esperar. Neemias, ele esperou o momento certo, a hora certa,
Porque não era fácil, não é porque ele trabalhava ali junto, servindo o rei, que o rei toda hora estava sorrindo para ele, não era assim. Ele era um servo e ele sabia do nível que ele tinha. Oh, glória a Deus! Você sabe qual que é o teu nível? Porque Neemias sabia. Neemias sabia a hora certa. E ele vinha já orando a Deus. Senhor, fala com este rei. Eu preciso reconstruir o muro da nossa cidade. Eu preciso dar a este povo, Pai, e aproveitar dessa possibilidade, ou deste cargo, ou deste lugar. Tem muita gente que quando ele tem um cargo que pode beneficiar outras pessoas, automaticamente ele se torna um covarde. Quem nunca viu isso aí? Eu tenho um amigo meu que ele não tinha nada, nada. Amigo não, uma pessoa que passou na vida nossa. Não tinha nada. Mas eu via que ele sempre estava pedindo a Deus, crente, fervoroso. E ele está onde hoje, pastor? Está por aí bebendo cachaça, porque Deus escancarou as portas para ele. E quando ele abriu essa porta, automaticamente ele mostrou o quanto ele era ingrato. Quando ele chegou aqui, a igreja ajudava ele até com cesta básica. Mas assim que Deus abriu essa porta para ele, que às vezes Deus abre. Ah, mas então Deus não estava sabendo disso. Não, Deus dá a corda para você se enforcar. Porque tem muita gente que não pode ter posição, nem cargo nenhum. Porque a partir do momento que ele entra nesse espaço, ele começa a achar que ele é melhor que os outros. Ele se esquece de quem ele é, de onde ele veio. Mas uma coisa eu fico alegre, porque nós temos que cuidar muito com o que nós plantamos. Porque toda colheita, eu e você vamos colher. A primeira coisa que ele fez, a esposa dele parece que é crente ainda, mas ele não. É bebedeira, é mulherada, é assim a vida dele hoje. Mas pastor, por que Deus deu? Quando você chegar no céu, como Pedro fala, João fala, que no céu muita coisa vai ser revelada. Muita coisa lá Deus vai descomplicar. Tem coisas que Deus não responde mesmo. Ele deixa o tempo, deixa a pessoa aí. Quantas vezes Deus beneficiou a vida desse meu amigo? E ele está onde? Estava na cachaça. Pastor, misericórdia, que homem ingrato. Mas é assim. De 10 que foram libertos por Cristo, quantos voltou? Só um. E continua assim até hoje. Muitos de nós somos ingratos e não temos ainda a paciência de esperar. Por isso que eu digo, quando alguém diz, olha, você vai ser pastor, eu, como sou, eu queria não ter ouvido isso. Que eu nunca me esforcei para ser o que eu sou. É um chamado que você tem, você nasce assim. Outros não, eles querem. Quando não há aquela oportunidade, o que ele faz? Mas Deus já falou que eu vou ser pastor. Aí ele pula 2, 3 degraus e vai ser pastor. Mas um pastor desaprovado por Deus. Neemias só reconstruiu o muro porque havia uma aprovação do rei e uma aprovação especial de Deus. Nenhum dos seus sonhos poderão ser corrompidos, assim diz ali no livro de Jó 42, versículo 2, que diz, bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos seus pensamentos, em algumas Bíblias diz, seus planos, poderão ser corrompidos. Mas porém, para que esses planos de Deus seja aplicado na minha e na tua vida, existe o tempo de Deus. E sem o tempo de Deus, é impossível você ir para alguma coisa por conta e risco seu. Quando Deus nos manda, Ele já vai na frente. Mesmo assim, Deus indo, nós vamos ter dificuldade. E tem muita gente pulando
e achando que é desta maneira. Eu vou porque Deus já falou e eu vou mesmo. Não é assim. Neemias esperou o tempo de Deus. Mas pastor, ele não era só um copeiro? Era. Mas ele tinha um contato direto com o rei. E ele tinha que saber como chegar nesse rei. Mas Deus toca no rei. Quando Deus quer trabalhar em prol da tua vida, ou da minha vida, pode deixar que o outro lado ele já está controlando também. O outro lado é controle dele também. Porque esse rei, ele chega nele e nota que ele não estava bem. E pergunta para ele, Neemias, o que está acontecendo contigo? Tu me parece triste. Foi meu rei, o que é isso? Eu não estou triste. Eu estou apenas agoniado com algumas coisas que eu vejo o meu povo passando. Eu estou apenas querendo dar a catatumba de meu pai, né? Uma expectativa, um visual melhor. Eu queria trazer para o meu povo algo novo para que eles deixassem de sofrer. Meu povo está sofrendo. Será que tem pessoas que na frente do rei vai lembrar do povo que está para trás? Tem, mas é pouquinho, viu? Ele podia estar lá, ele estava numa vida boa, ele podia estar lá, ele estava em um lugar de honra diante dos homens. Ele podia simplesmente pensar nele, mas ele não. A igreja é uma unidade, é um corpo. E como que ele ia se sentir bem por ele estar ali, sendo copeiro, num lugar de honra? Ele sendo ali um escravo, um servo. Mas como que ele disse, eu vou usar dessa posição para trazer benefício para o meu povo. Hoje em dia a maioria de nós nos corrompemos, é ou não é? Ou eu estou mentindo aqui? A maioria de nós nos corrompemos na primeira posição, que às vezes nem é essa posição toda, mas nós já nos corrompemos e esquecemos, aleluia, da presença de Deus, do projeto de Deus. Nós esquecemos também dos compromissos para trás e nos cortamos para trás de nós, e que se dane quem estiver abaixo de mim. Pessoas egoístas que pensam só nele. Mas Neemias não, ele surpreende o rei. Por quê? Porque ele surpreende o rei. Porque ele não está pensando nele, ele não estava pedindo uma coisa para ele, mas pedindo algo para o povo de Deus. E assim o rei autoriza ele. Deus hoje está falando com alguém, dizendo, eu estou autorizando algo na tua vida, porque eu sou teu Deus. E a minha autorização, ninguém pode desfazer ela. Quando Deus abre uma porta para você ou para mim, essa porta está aberta e a Bíblia diz que ninguém pode fechar ela, a não ser nós mesmos. E pode, fecha. Porque para você passar por essa porta, é porque Deus o aprovou. Mas tem muitos que mesmo aprovado por Deus, lá na frente se desvia do querer e da vontade de Deus. E é isso que nós temos que ter cuidado. Neemias, ele soube chegar no rei, ele soube falar para o rei qual era, né, a vontade que ele tinha, o desejo que ele estava ali. O coração dele estava cheio de um desejo que muitos crentes já não têm mais. Não, tem muitos crentes que já não tem mais desejo de nada não, está na igreja, sei lá o que está fazendo ali. O povo de Deus é diferente, eles são produtivos. Mas tem muitos improdutivos no nosso meio, que já não sonha mais com a obra de Deus, não sonha nem com ele mesmo, imagina com as coisas de Deus. Já não sonha mais em edificar um muro forte, inabalável, porque se o Senhor mandou você e eu construir um muro em volta, construa, sem se preocupar com o material,
sem se preocupar e sem descer do muro. Quem não lembra um pouquinho para frente, ele vai construir o muro. Quando ele está ali edificando o muro, né, sempre vem aqueles que é para fazer você descer desse muro. Pastor Zé Carlos, eu posso descer? Não, você só vai descer quando terminar, né, o teu e o meu compromisso. E tem muita gente descendo, fazendo um muro inacabado aí. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro, uma semana está fervoroso, a outra semana já desceu do muro. E aí Zambalate venceu ele e Tobias está acabando de quebrar a cabeça dele. Zambalate ele fez arquitetou tanta coisa para dar um jeito de matar Neemias. Tobias também. Mas a Bíblia diz que ele não desceu do muro. Essa é uma das nossas falhas. Às vezes nós estamos felizes fazendo uma coisa, parece que nada vai tirar a gente daquilo ali. Né? José Carlos, pastor Zé Carlos, né? Missionário. Deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Pastor Zé Carlos, ore pela minha vida, meu filho, como é que tá fácil, viu? Como é que tá fácil, viu? Mas estamos aí, pelejando, ore pela minha vida. Amém, pastor José. Missionário José, para quem não conhece, ele é um missionário. Alessandra Silva, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, toda a tua família, seja bem-vindo. Então, o que eu estou falando aqui? Se Deus te abriu o espaço no impossível, que era impossível Neemias conseguir isso. Era praticamente impossível. Mas se Deus te abriu esse espaço, não desça de maneira nenhuma daquilo que você está edificando. Mas pastor, tem tanto tempo que eu coloquei isso na mão de Deus e parece que não vai acontecer. Mas se você começar falando isso, é tudo que o inimigo quer. Zambalate e Tobias muitas vezes está na nossa boca. Muitas vezes você vê um campo, quando você vai construir uma casa, você olha para aquele quintal, às vezes está uma quiçaça terrível, um mato terrível. Mas você não pode olhar para o mato, você tem que olhar para a construção. Eu conheci, meu pai era assim, ele olhava para um lugar e ficava imaginando já aquela construção pronta. E se você não tiver esse mesmo pensamento, porque você está servindo Deus do impossível, não importa quão difícil está a tua vida. Deus está falando contigo nesta noite. Vou eu edificar morada na tua vida, eu vou morar, eu vou construir coisas, você vai construir coisas que eu te darei na tua mão, mas espera com paciência, deixa Deus trabalhar. Esse é o segredo. Por que Neemias não foi castigado? Porque o rei puxou o assunto com ele. Espera o rei falar com você. Não saia por aí se lamentando. Talvez se o rei estivesse sabendo disso, esse rei é ruim, como tem muita gente aí, né? Mete o porrete em pastor, em dirigente, a regente, é tudo. Ninguém presta para ele. Assim tu não vai edificar um muro nunca. Assim você não vai ter êxito em nada que você tocar. Mas a partir do momento em que você atribuir a Deus tudo que você precisa, você começar a passar para Ele, somente para Ele, pode ter certeza que o teu segredo Ele não vai contar para ninguém. Cuidado muitas vezes com os seus planos. Praticamente ninguém sabia desses planos de Neemias. Mas Deus sabia. O importante é Deus saber das suas dificuldades, seus sonhos, os seus propósitos, tudo aquilo que você está projetando. O importante é Deus saber. O resto, com relação à hora, o tempo, também pertence a Ele. E na hora de Deus vai acontecer o que quando você menos esperar. Neemias reconstrói o muro. Ele faz com que aconteça tudo isso, porque Deus deu a ele, aleluia, no tempo de Deus, força, sabedoria, inteligência,
Porque ele foi tentado a descer dessa construção por muito tempo. De que forma você está construindo este muro? De vez em quando descendo dele? Porque se estiver construindo, descendo dele, eu vou só te dar uma notícia. Você não vai terminar esse muro nunca. Nenhum dos seus planos vai ter êxito se você não souber o que você está fazendo. Se por qualquer coisinha você desce dessa construção. A nossa vida espiritual, ela é uma construção. Desenhados projetos de Deus, e nós é que somos responsáveis por construir toda a nossa aliança com Deus, por fortificar a nossa fé, por dar força à nossa alma, ao nosso espírito. É você e eu que somos responsáveis por isso. Não é B e nem A, mas é você e eu. Nós temos que entender a vontade de Deus, entender a hora de Deus. Como assim? Você tem que entender que não é no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Até mesmo quando Jesus foi para a cruz, ele não foi pelo tempo dele. Porque o próprio Jesus deixa isso bem claro na preciosa palavra. Senhor, Pai, não faça a minha vontade, oh glória a Deus, mas faça a sua. Aleluia! Na realidade ele não é que ele não estava pronto, ele estava pronto. Mas ele, por um momento, ele deixa claro ali que não era bem naquela hora que ele queria. Mas ele vira para o Pai e diz: Pai, a minha vontade não vale nada diante da tua. Eu sou servo, estou para servir. Faça a tua acontecer, não a minha. Porque a minha vontade, a vontade da minha carne, é viver mais um tempo aqui. Mas ele sabia quão grande era o compromisso dele para com as nossas vidas. Então ele diz: Pai, a minha não, pelo amor de Deus, Pai, não deixa a minha vontade interagir ou interferir na tua. Que o seu plano, o seu projeto continue na minha vida. E assim ele desce ao madeiro, ele desce para a cruz, ele é levado a morrer naquela situação, para que nós, a morte dele, para que nós venhamos a ter vida e vida com abundância, ele teve que passar por esse processo. E nós, muitas vezes, não compreendemos isso. Queremos Jesus, mas não queremos as causas. Queremos as causas, às vezes, mas não aceitamos o sacrifício. Às vezes até entramos em sacrifício, mas não somos determinados. Esse pacote tem que estar funcionando como uma engrenagem. Tudo que você for fazer vai exigir de você sacrifício, desmamamento, alinhamento com as coisas de Deus e, acima de tudo, fé naquele que é o Deus do impossível. Talvez hoje você nem entenda direito o que eu estou falando hoje. Hoje não estou muito bem, mas eu estou falando de uma forma para que você parcialmente entenda que todos os seus planos, por mais estranho que venha a ser, por mais que muita gente ache estranho, né? Uma vez um amigo meu me disse: como é que você vai ser pastor se você é todo doidão? Nunca mais vi ele, né? Mas se eu visse ele, eu ia falar para ele: aí, ó, o doidão. Aonde foi que parou? Mas não porque eu corri atrás disso. É porque é um chamado. Neemias tinha esse chamado de edificar os muros. E qual é o teu chamado? Tu tem esperado e dado tempo ao Senhor para que Ele faça, aleluia, ou que venha acontecer os planos dEle e ser desenvolvido na vida sua conforme o querer e a vontade dEle? Ou você tem se adiantado? Porque se você se adiantar na vontade de Deus, passar o boi, passar a carroça diante dos bois, você pode ter certeza que você está andando para trás. Temos que andar em obediência com Deus, ouvir o querer de Deus, entender que forma que Deus está fazendo. Isso não é nosso caso. Nós não precisamos entender Deus. Nós temos apenas que ouvi-lo. Aleluia. E compreender que a vontade dele está além da nossa.
Neemias, ele deixa isso muito claro, porque ele espera com paciência. Neemias já não era nenhum menino quando isso aconteceu. Não vou entrar nesse mérito de idade, que primeiro eu não lembro a idade dele aqui, né? Em Mateus 23 e 27, assim, diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseu e hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícia. Ai de vós! Deus requer de nós santidade. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que dar lugar a Deus. Porque não adianta nada o meu poder, a minha condição financeira, a minha faculdade, a minha posição social, não significa que Deus vai agir na minha vida pelo que eu tenho, pelo que eu sou, o que eu posso fazer. Porque Deus não trabalha com essa classe de pessoas, doutores e fariseus, hipócritas, né? Porque são parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas sem nenhum plano, aleluia, por dentro, aprovado por Deus. Cuidado com seus planos, com a sua maneira de agir, de viver. Procure fazer como Neemias, esperar o tempo certinho e ficar ali, olha, na posição, na brecha. O segredo do crente vitorioso é esperar. Porque o comando sempre vem de Deus para a nossa vida, e não de mim para Deus, e nem de você para Deus. O único comando que vai de você para Deus são a sua adoração, as coisas que você pede a Deus. Tudo ele analisa se o que você está pedindo é hora ou não. Quem vai determinar isso é ele. Neemias conversava com Deus o tempo todo. Ele falava com Deus, ele tinha bons planos. Neemias não tinha planos com ele, mas ele tinha planos para o povo, que é chamado de menina dos olhos de Deus. Como anda o teu coração, o meu coração, com relação ao povo de Deus? Eu estava falando com o pastor Cidercino, acho que foi hoje, eu disse para ele: pastor Cidercino, tem dia que eu me aborreço tanto. De ver certas coisas no meio do nosso povo, que enoja a gente. De ver certas pessoas que não se posicionam de jeito nenhum dentro do patamar seguro que é a vontade de Deus. Pessoas desequilibradas que já perdeu a visão de como servir a Deus com santidade, como obedecer o que Ele está mandando. Eu sempre digo, o povo tem o governo que merece. Pastor Zé Carlos, é sério, você tem o governo que você merece. O rei Saul não foi determinação de Deus. Eu já vi gente pregando isso errado. O rei Saul foi escolhido por Deus. Não, o povo queria ele. E se o povo quer, Deus dá. Deus dá. Tem muita coisa que é eu e você que decidimos, então nós temos que ter caráter cristão, caráter de homem de Deus, de mulher de Deus, e parar com esse negócio de não ter visão nenhuma espiritual. E ainda diz: eu sou pastor, você é um bode infeliz. Nós temos que procurar servir a Deus e observar o que Deus está falando conosco. E não colocar os nossos propósitos, aleluia. A internet caiu aqui, também está bem ruim, mas já nós terminamos aqui, né? Nós temos que ter pensamentos ligados a Deus, visão de Deus, que é uma coisa que ninguém, né? Ninguém praticamente hoje está mais seguindo a vontade de Deus. Cada um de nós está se dirigindo aos nossos próprios impulsos. Então, os impulsos vai nos levar a sérias consequências se esse impulso dado por nós, Deus não estiver junto.
porque é por tua conta e risco. O homem de Deus, ele tem caráter. O homem de Deus, ele observa. O homem de Deus, tanto o homem quanto a mulher de Deus, ele espera. Esse é o segredo. Neemias só venceu porque ele esperou com paciência no Senhor. E Deus assim toca no rei, e o rei vem falar com ele. É assim, tudo que vem de benefício à tua vida, seja o chamado eclesiástico, seja o que for que você for fazer, que parece ser impossível do outro lado, comece a orar que aquela pessoa automaticamente vai vir em um encontro de você, ele que vai abrir essa porta, através do controle de Deus, e você vai entender e saber falar as palavras certas, também é um grande segredo do homem de Deus. As oportunidades que Deus cria na minha vida e na tua vida, às vezes passa na frente da gente e nós não conseguimos ver, porque é a cegueira que nós estamos vivendo. Cada um de nós dá a entender que cada um está seguindo um caminho, cada um está tendo um propósito, que muitas vezes esse propósito não está de acordo com Deus. Nós temos que lançar as coisas aos pés do Senhor, mas esperar Ele aprovar aquilo. E muitos de nós estamos fazendo coisas que Deus nem de perto e nem de longe está aprovando isso. Muitos de nós têm agido como crente traíra. Não é todos não, eu estou falando uma boa parte, viu? Pessoas com comportamento traíra. A igreja está toda a igreja voltada para um lado e tem uma meia dúzia que está voltada para o outro, para fazer o contrário, para fazer com que aconteça a coisa ao contrário. Não tem mais visão de Deus, não tem mais relação com Deus. Umas pessoas que agem dessa maneira, sem olhar para o que Deus quer. É o que Deus quer na minha vida e na tua vida, é que é importante. O que você quer está em segundo plano. O que você quer, você vai colocar nas mãos de Deus, e Deus assim vai dizer sim ou não, vai aprovar ou desaprovar. Mas não agir contra o próprio povo. Neemias não agiu contra o próprio povo, e ele tinha oportunidade de fazer isso, mas ele não fez. Neemias ficou na posição dele e disse: eu estou com o meu povo. Apesar que eu estou aqui hoje de boa, eu estou aqui do lado do rei, eu sou o copeiro, eu vou me preocupar só com a minha vida. Não, ele disse: não, eu vou usar desta porta, aleluia, eu vou fazer dela uma oportunidade. Não é não, apóstolo Arraiais, né, cara? Eu acho que é ele que está ali, né? Que Deus te abençoe. Então, ele fez da porta que Deus deu e colocou a porta a Arraiais mesmo. Maravilha de Deus, maravilha ver o Senhor aí, tá? Então, nós temos que entender e fazer bom uso das portas que Deus abre para nós. Neemias fez bom uso dessa porta. E ele não pensou nele, ele não foi egoísta, ele não trouxe para ele esse benefício, mas ele trouxe para toda a unidade. Oh, glória a Deus! Ele pensou no povo dele e disse: é agora que Deus está abrindo esta porta e ele vai me dar palavras certas para falar com este rei, e este rei aprovar os planos que eu já tenho apresentado a Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e seu ministério ungido de Deus. Amém, pastor, apóstolo, né? Apóstolo Arraiais. Eu acho que o senhor já vendeu aquele carrinho engraçado, né? Deve ter, que eu nunca mais vi ele. Então, nós temos que ver e observar que as portas que Deus abre pode ser uma oportunidade única. Mas tem muitos fazendo desta porta uma grande algazarra. Tem muitos que Deus abre a porta que pode trazer um benefício para o povo de Deus, e ele guarda isso para ele. E diz: nada, vou lembrar do apóstolo Arraiais para quê? Para quê? Ele que se vira lá, eu estou aqui de boa. Mas lá atrás, Deus firmou esse compromisso com essa vida.
Eu vou usar esse cidadão em prol do meu povo. E Neemias aprendeu a lição. Esperou com paciência. Acha que ele não sofria por ver o povo deles sofrendo? Mas tem muitas pessoas que não sofrem por ver a igreja deles sofrendo. Ou talvez vindo aí uma nova era, né? Que tem muitos crentes que ainda têm visão de Deus, tá vendo que isso vai sobrar para os crentes. Vai sobrar para nós que servimos a Deus. Mas tem muitos que não estão nem aí não, tá se aliando, né? Tá mostrando quem realmente é, né? O lixo que é, né? Tem muitos crentes por aí agindo desta maneira, traindo os próprios propósitos que um dia ele jurou fidelidade, traindo o próprio povo e automaticamente se derretendo para o lado oposto de Deus. E quando nós fazemos isso, você pode ter certeza, não fica bravo com B e nem com A, vai orar por ele. Porque o que vem para frente na vida desse tipo de gente que se comporta desta maneira, não é brincadeira, viu? Todo Judas, uma hora termina com a corda no pescoço. Foi o final de Judas. O povo de Deus tinha que ser mais unido. O povo de Deus tinha que ter mais propósito. O povo de Deus, devagarinho, está caindo, assim, é imenso a imensidão de decepção que a gente tem visto com o povo de Deus, dos tempos para cá, dos 10 anos para cá. Sempre houve, mas agora, nesse período, parece que a coisa está ficando cada vez mais próximo à volta de Jesus. Porque realmente a palavra de Deus nos alertou com relação a isso. Eu espero que você e nem eu, e nem aqueles que ouvem e que praticam e que entram em conformidade com a vontade de Deus, esteja, meu Pai, se desviando dos propósitos dele. Que você nunca venha se desviar da vontade de Deus. Que você sempre, quando você perder a visão, você fala: Senhor, olhe por mim. E ele diz: meu filho, é para a direita, dá 2 passos, cuidado que tem um buraco aqui, vira um pouquinho para cá, porque muitas vezes na nossa vida nós vamos ficar sem visão, mas aí os olhos de Deus na hora se abrem e começa a guiar a minha vida e a tua vida no meio desse turbilhão de coisas que estão acontecendo no nosso meio. Igreja não é só bater palma, igreja não é só dar glória, igreja é uma unidade que tem que viver na realidade com um propósito só: seguir adiante unidos, glorificando a este Deus, entendendo e recebendo de Deus as mais maravilhosas receitas que Ele nos dá. Se nós seguirmos a receita de Deus, tudo dá certo. Mas ultimamente eu quero falar aqui para muitos que são pastores. Quantas vezes você deita e fica assim pensando: meu Deus, por que é desse jeito? Será que você não vê que Deus vê você falando com Ele? Meu Deus, por que tem que ser desse jeito? Parece que quanto mais a gente leva, mais repudia. Por que a igreja chegou a esse ponto? Tem muitas pessoas, tem muitos pastores hoje, na realidade, morrendo por dentro. Que precisa, aleluia, do acalento do Senhor e talvez daquelas pessoas abençoadas por Deus, que muitas vezes nos dias de tribulação que esse pastor está vivendo, essa pessoa chega, dá um abraço e diz: pastor fulano, eu quero te falar que você é muito importante na minha vida. Não tem coisa melhor para um pastor quando ele ouve isso. Ah, pastor, mas aí o senhor está procurando honra. Ué, e tem alguma coisa? Tem alguma coisa contra? Tem alguma coisa contra Deus? Porque Deus diz: dá honra a quem tem. São poucos que voltam, né, pastor Arraiais, apóstolo, né? São poucos que voltam hoje. Na origem do muro, né? Aonde foi construído tudo. São poucos que voltam. E diz: olha, apóstolo, olha, pastor,
Eu sou muito grato por tudo que o Senhor plantou na minha vida. Oh, glória a Deus! São poucos, mas existe. Existem pessoas que nos surpreendem quando a gente nem espera. Uma vez eu estava aqui no Alto da Boa Vista, muito desanimado. Aí chegou o Caleb. E o Caleb, ele chegou, foi assim, já tinha o Batista, que me animava muito. Quando eu saía daqui, 6h30 eu já estava lá, orando. Nossa, Senhor, tinha dia que não tinha nem força mais para orar, com tanta fofoca. E tinha dia que eu ajoelhava e não tinha assunto com Deus. Apóstolo, verdade, meu nobre pastor. É verdade. E parece que tem vezes assim que você pastoreando, parece que está todo mundo contra a gente. Dá aquela sensação, aquele vazio, você está diante de um povo ali, mas parece que esse povo não é teu. De tão triste, abatido que você está. Por isso que de vez em quando, eu já estava falando com uma cara, meu bem, está na hora de nós ir pescar. Né? Porque nas pescarias a gente não fala de negócio de igreja, lá é peixe, a Carla fica mais alegre, eu também, né? Apesar que quando eu pego um peixe eu não posso ficar alegre, né? Eu já tenho que vir embora, porque a Carla faz uma festa e nós dois dando a rir, e essa tal de diabetes, a minha não, ela veio de pra frente, ela é emocional. Se eu começo a rir muito, daqui a pouco eu tô passando mal. Mas a gente vem e vai para aquela festa, mosquito, escorpião, é anzol que engancha para trás, para frente, e ali a gente consegue se reencontrar de novo. Naquela época eu ia muito pescar, por causa disso que eu conseguia encontrar minha esposa no meio daquela turbulência toda. O duro é quando a interferência, os problemas da igreja entram no casamento. Aí sim a taboca pega preço. Porque o teu cônjuge é a tua segurança. Estou falando no termo físico, terra. É a pessoa que te apoia. E quando chega no teu casamento os problemas da igreja, eu tinha um combinado com a Carla e tenho até hoje. Os problemas da igreja ficam na igreja. Nós discutimos isso lá, em casa não. Porque é Deus, família, depois igreja. Tem pastor que coloca Deus, igreja, aí depois a esposa, família, filho, e aí sucessivamente. Não podemos agir assim. Porque a hora que você misturar isso tudo, você vai ver o tamanho do problema que você vai ter. Siga o cronograma. Deus, família. Porque a igreja, a qualquer momento, ela pode te dar uma punhalada nas tuas costas. E isso aconteceu comigo. Saímos daqui para viajar, muitos de vocês sabem disso. A igreja estava cheia, abençoada, deixei o Caleb como segundo pastor meu. Eu vou contar para vocês como essa possibilidade pode acontecer. Nós saímos para viajar e quando eu voltei, a igreja que estava cheia já se encontrava vazia. Porque uniu umas 3 pessoinhas aí, 4, né? E saiu nos novos convertidos dizendo que eu batia na minha esposa. Vai vendo como o povo pode ser traíra. Não tinha outro jeito, que a gente começou aquela igreja do zero. Nós tínhamos assim, 60 cadeiras e já estava faltando cadeira. Mas alguém cresceu o olho e falou, vou tomar isso dele. Pastor, você foi atrás para consertar? Eu não, saí cantando livro estou. Pensa no mês difícil foi aquele. Naquele mês cuspiram no meu rosto. Eu passei por isso. Naquele mês, um caminhão bateu no nosso, foi em fevereiro, bateu no nosso Uno que dobrou ele no meio, com eu e Carla junto. Não tem aquele mês que parece que o inimigo está furioso. Não, não é aquele mês. O inimigo está furioso com todos que têm o espírito de Neemias, que sobe no muro e não desce. São pastores que ainda existem, que estão compromissados com a obra de Deus. Não pense que esses pastores não sofrem, porque muitas vezes eu pastoreando, eu deitava aqui no sofá e eu não dormia. Até hoje eu não durmo fácil.
Passei a sofrer de ansiedade como as unhas até hoje. Aí a pessoa diz, que coisa boa é ser pastor. Olha, irmão, ser pastor de ovelha, sim. Ser pastor compromissado com Deus é bom. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando decidi não pastorear mais, é porque não dava mais. Eu vi a minha esposa não dormir também. Eu vi a minha esposa definhando como eu. Porque eu não conseguia entender por que fizeram isso. Depois eu descobri por quê, né? Foi um grande complô que fizeram, né? Para assumir a igreja. Fizeram isso, eu vivi isso. E pastor, o senhor tem raiva deles? Nenhuma vírgula. Eu joguei isso para trás de mim. E o Senhor me deu vitória, está me dando essa férias agora. Não estou pastoreando em nenhuma igreja, estou hoje aqui e às vezes os trabalhos que eu faço na rua. Mas pastor, por que o senhor parou? Eu não parei. Olha eu aqui, dizendo que Jesus é bom, que todas essas pedradas que me deram, ou que te deram, viu? Não se preocupe não. São pedras para construir uma escada. Mais um degrau foi completo na minha vida e na tua vida. Maldito o homem que confia em outro homem e na força dos seus braços. Deus está falando, cuidado em quem você confia. Cuidado em quem você deposita tanta confiança. Porque a tua verdadeira confiança, a tua verdadeira aliança é comigo. Porque quando eu me vi só aqui no Alto da Boa Vista, que eu me vi só, e quando eu descobri as pessoas que fizeram isso, eram pessoas muito próximas de mim. Pessoas que eu jamais pensaria que havia uma possibilidade dessa. Pessoas rancorosas, porque eu não dei o cargo para um, ou não dei o cargo para outro, entende? Por que deu para isso? É porque eu achei, não, porque Deus mandou eu entregar o cargo para aquela pessoa. Mas eu sou mais velho aqui. Não existe isso. Não adianta nada você plantar nenhum canteiro de pedra, irmãos. Tem pessoas que ele mal chegou na tua igreja, o Senhor te mostra. Esse tem capacidade. Esse é honesto, esse tem caráter. E se Deus... Você quer testar alguém? Tira um cargo dele, pastor, apóstolo Arraiais. Tira. Aquela pessoa que está sempre junto contigo, você vai e tira o cargo dele. Tira propositalmente. Vamos ver se ele vai continuar sorrindo para você. Vamos ver se ele vai ter o mesmo entusiasmo que tem pessoas que estão dentro da igreja. Luiz Henrique, Resulde, paz do Senhor, meu irmão. Eu acho que o Luiz Henrique é o esposo da Nilda Braz, não é, meu filho? Eu acho que é ele, eu não consigo definir aqui. Mas só estou vendo que tem um menininho no meio, deve ser ele mesmo. Então seja bem-vindo, meu filho. Então é isso. Eu não sabia que havia uma possibilidade de alguém dar uma punhalada na gente desse jeito. Estou contando aqui por contar para você ver que a nossa verdadeira segurança está em Cristo e não em pessoas. Talvez de um dia para o outro pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E você dizer, poxa vida, mas aquele irmão fez isso comigo. Irmão, é justo que... É lícito que haja isso. Mas ai de quem fizer isso. Então assim, pastor Zé Carlos, e como que o senhor conviveu com isso? Dando glória a Deus. Superando isso. Buscando em Deus resposta. Não fui atrás de ninguém, não fui me justificar com ninguém, entendeu? Me reuni com a minha esposa e só eu e ela passamos por isso tudo caladinho dentro de casa. E hoje, pastor, muitos têm voltado com a carinha de madeira, dizendo, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, mas eu sei o que ele quer falar, mas ele não tem força para falar.
Sabe por quê? Porque a desobediência, a falta de orientação espiritual, a falta de caráter não deixa ele chegar e dizer: meu pastor, me perdoe. É tão fácil falar isso para quem tem uma consciência livre, para quem tem intimidade com Deus. Apesar que tinha umas pessoas até de hierarquia grande envolvida nisso, né? Mas hoje o assunto não é esse hoje. Muitas surpresas nós teremos no céu. Mas eu te digo para você que está na obra de Deus, não pensa que a obra de Deus é um bom negócio para você, porque não é. A obra de Deus, muitas vezes você vai fazer ela chorando, você vai fazer ela sem descer do muro, como Neemias fez, sem descer. Zabalate está lá embaixo, Tobias também, esperando um momento para te agarrar, para te gerar decepção, dor, sofrimento, mas você, eu mando logo consertar. Eu já mando logo consertar. Eu também, mas não deu nem tempo. A gente continuou naquela igreja, e eu olhava para ela assim, me dava uma tristeza. Falei, meu Deus, a gente sofreu tanto para que essa igreja chegasse a esse ponto. E o Senhor diz: quando tu pensas que tem um, na realidade você não tem nenhum. Anda em dois, porque quando um cair, o outro te levanta. Assim é a vida conjugal. E quando eu vi que isso ia fazer mal para a minha vida conjugal, que a Carla chegou num ponto assim que ela não suportava também mais. Que via o meu sofrimento. E hoje o senhor sofre por isso, pastor? De uma certa maneira, eu ainda sofro. Mas já superei boa parte disso. Eu nunca vou dizer eu não merecia isso. Porque tudo que Deus permite para a minha vida, para a tua vida, todo o sofrimento que você passou, era listo que isso iria acontecer para o fortalecimento da tua intimidade com Deus. Nenhum sofrimento vem para te produzir distanciamento com Deus. Mas todo sofrimento produzido até pelo povo de Deus contra você, perdoa. E você vai ver como as tuas raízes vai descer e encontrar e abraçar mais a rocha que é Cristo. E você vai sair lá em cima, não tem nenhuma folha a mais, esbagaçaram você. Mas daqui a pouco você surge, porque as tuas raízes estão edificadas na rocha que é Jesus. E serviu para mim de experiência. Serviu para a Carla de experiência. Hoje quando eu digo para a Carla, vamos pastorear, nossa, ela abaixa o rosto assim, ó. E eu sempre explico para ela, meu bem, aquilo foi para o nosso crescimento. Nós temos que amar ainda essas pessoas, perdoá-las, e vida que se segue. Porque muitas vezes Deus vai usar o próprio crente para te abalar, para fazer você descer do muro, mas Neemias nunca desceu. A Bíblia diz que ele nunca desceu. Ele diz, eu tenho uma grande obra aqui e só desço quando eu terminar. E assim ele está falando para alguém hoje. Não importa o que você está vivendo ou o que você está passando. Deus está falando, aleluia, que isso é para o teu crescimento. Entenda bem, isso é para o teu crescimento. Para que você fale de meu nome com mais empolgação ainda. Para que lá na frente você só vai entender isso tudo lá na frente. Porque querendo ou não, um pastor ele é vinculado à igreja. Você sente saudade. Eu sinto, por isso que eu faço esse trabalho aqui. Porque todo dia praticamente eu estava no púlpito pregando, ensinando, entende? E você sente saudade, pastor? Muita saudade. Muita saudade. Mas, pastor, você não aprendeu não com o que você passou? Não, irmão. Quem tem o chamado é soberano na nossa vida. Você nasceu para desempenhar um papel. Você é uma ferramenta que Deus fez para desempenhar certos papéis. Então você afasta um pouco como nós, mas
O lado pastor da gente não sai. Não sai. Não tente ficar em casa que não muda nada não. Das 6h30 eu fico diferente. Pode perguntar para minha esposa. 5 horas para frente eu já fico pensando. Essa hora eu estava tomando banho. Não é assim que o pastor chega cedo, né? E você sente falta, pastor? É assim. Quer de novo? Não tem como eu querer de novo, porque eu sou. O que você é, não tem como você fugir disso. O importante é você esperar as feridas sarar, né? E levantar a cabeça tua. Que nenhum prejuízo produzido por Deus é prejuízo. Serviu para o crescimento meu, da Carla e de pessoas que viviam ao nosso lado, como Batista, irmã Edna, que ficou com a gente até o dia que não deu mais. E aí, vida que se segue. E eu todo dia estou aqui. Então é por isso que o Senhor faz isso? É saudade. Porque praticamente todo dia nós estávamos numa igreja, nesse horário. Ou eu estava lá na sede, ou eu estava na nossa igreja. Você pega um amor tão grande pelas ovelhas, por mais que elas te dão cabeçada, que você não consegue esquecer. Não é fácil esquecer o chamado que Deus te deu. Por mais que você tenha se decepcionado com algumas coisas, continue e pegue tudo isso e construa mais um degrau para a tua vida. Eu sei que o pastor Cidercino, lá no trabalho dele, ele é pastor. De vez em quando ele pega um para Cristo lá. Pastora Maria Aparecida do mesmo modo. Não é assim? É assim. Você é o que Deus determinou. Não é porque eu parei de pastorear, eu parei também por questão de saúde, não estava para morrer já. E nós paramos. Mas Deus não parou. Eu continuo fazendo a obra de Deus do mesmo jeito. Praticamente todo dia eu estou aqui. Porque uma vez eu disse do muro. Se eu tivesse continuado, verdade, pastor, quando morava na chácara lá no Pará, o Cidercino tinha acidentado e dependia dos irmãos vir buscar. E não vinha. Pensa numa agonia. É verdade. Irmãos, o quão especial é ser um pastor e pastora. Como assim, pastor? Como que o senhor explica isso? Porque na realidade os pastores têm espírito de Neemias. Eles estão construindo na vida não só dele, mas na vida das pessoas que não são dependentes do pastor. Tem pastor que diz, a igreja é dependente de mim. Não, a igreja é dependente de Deus. Você está ali para desempenhar um papel. Você está ali para orientar aqueles que são mais fracos, dar força, né? Trazer a eles o entendimento. Trazer a eles a possibilidade de crescimento com relação à aproximação de Deus, a se aproximar de Deus. É essa a função do pastor, a ensinar a igreja. Mas a igreja não é dele. As ovelhas não são dele, portanto, ele também, eu também sou ovelha. Porque se eu for outra coisa, eu sou bode. E não existe isso. O pastor, ele é um orientador. Mas com o tempo que você está ali mexendo com as ovelhas, né, administrando elas, orientando elas, você pega amor por elas. E pastor? É por isso que a gente fica, quando afasta, a saudade bate. No mesmo horário que você ia para a igreja, você sente saudade. Você sente uma saudade tão grande, você sente assim uma coisa, parece que está faltando alguma coisa. E é porque você tinha aquele costume de todos os dias. Fiquei 1 hora dentro do mercado pregando para um senhor. Depois fui para a rodoviária e preguei para outro.
não deixo de falar. Me escalam para pregar também, vou, é isso aí, quando me chamam também vou. Nós temos que ir. Porque a igreja, ela nos ensina tanta coisa. A gente pensa que o pastor, na realidade, ele está ali só para entregar para nós. Mas na realidade a igreja também nos entrega muita coisa. Entrega. Tem pessoas que passam pela vida da gente. Pastor Arraias está aí, ele sabe disso. Pastora Maria está aí também. Pastor Cidercino está aí também. São pastores que estão aí hoje, que sabem e entendem o que eu estou falando. Tem dia que me dá saudade, muita saudade. E por que você não volta, pastor? Calma. Eu já estou pastoreando por aí. Eu não deixei de construir este muro. Mas tem dia que dá saudade, dá. Mas pastor, mas não bateram no Senhor tanto? É assim mesmo, as costas largas. Um tempo em mim mesmo não bateram em nada, porque a Bíblia diz que o escudo do Senhor ninguém pode atravessar ele. Mas a gente sente, né? O barulho, sente. E isso serviu para que eu tivesse uma visão mais ampliada do que é a obra de Deus. O que é a obra de Deus? É você deixar de viver por si mesmo e agora Cristo viver, como Paulo diz. Cristo vive em mim e não eu mais. E portanto, Paulo também passou por muitas decepções. Não queira você pensar que pastorear é um mar de rosa, que não é não. Muitas vezes nós vamos passar por decepções, mas nós nunca vamos perder esse jeito nosso. Uma vez pastor ou pastora, sempre vai ser pastor ou apóstolo, seja o que for que estiver na direção ou dirigente, você sempre vai ser. O que está em você é muito difícil. Aliás, é impossível você deixar de ser. Algumas feridas são ocasionadas, são. Mas muitas vezes no meio dessa caminhada, Deus nos traz, aleluia, o socorro bem presente na angústia e traz também o metiolate, o remédio, para que nós possamos sarar as nossas feridas, sacudir a poeira, colocar-se de pé de novo e dizer: afasta você que está ferido, que eu vou assumir a tua posição nessa guerra. E é assim que Deus quer que a igreja continue unida, andando em um real propósito só. Que você venha amar o teu irmão como a ti mesmo e desistir definitivamente de alternativas que só vai trazer problema para você e para mim. Temos que seguir adiante, por mais difícil que seja. Dias difíceis estão próximos, mas o Senhor pelejará por vós e eu calaremos, porque tudo é no tempo de Deus. Amém? Vamos orar? Me dá ali, meu bem. Eu vou terminar. Então não desça, viu, do muro não. Sabe que nesse muro você vai passar por muitas consequências, dificuldades, mas de maneira nenhuma Deus vai te deixar só, tá? Creia somente nisso. Pastorear é desse jeito, viu? Se Deus te mandou ir, faça. Questiona Deus não. Faça aquilo que Deus requer que você venha fazer. Tenha misericórdia de você mesmo e continue fazendo o que você faz de melhor. Mas eu não estou na igreja mais, eu não sou pastor mais. O quê? Ser pastor nem sempre você tem uma igreja, não. Às vezes é um vizinho, um amigo, alguém que se encontra na rua. Isso que Deus colocou dentro de você e de mim é algo muito especial para muitos que estão com sede, com fome, e você vai chegar e entregar para essa pessoa tudo que Deus te deu e te deu sobrando. Você nunca vai deixar de ser pastor ou pastora. Você nunca vai deixar de ser apóstolo, você nunca vai deixar de ser presbítero. Eu topei com um homem que ele falou para mim um dia: eu era pastor. Não existe essa conversa, eu era. Uma vez pastor, você vai ser pastor até que a morte venha. Lembra-se de
de tudo isso que está sendo falado aqui hoje. Você é especial. Talvez agora você pastoreia diferente. Deus te leva ou traz a pessoa em especial, aquela pessoa certa. Eu me acho na mesma responsabilidade de ajudar os meus pastores. Viu como é que é? É assim. Continue fazendo a obra de Deus. Que nem sempre pastorear você vai ter um prédio, não. Às vezes você vira aquele pastor de grão em grão. Deus te coloca para trabalhar do lado de alguém, né, pastor Sidercino? Lá no seu serviço. E talvez esse encontro foi um encontro de Deus. Aquela pessoa é tão especial que Deus te desloca de um canto, abre a porta lá naquele emprego e você fica do lado daquela pessoa todos os dias, até que se complete a vontade de Deus. E assim você continua exercendo, desempenhando um papel sem descer do muro. Porque o que é descer do muro? É você dizer: eu não quero mais, eu não sou mais, chega, e aí você desce e vai se encontrar com Tobias. Com certeza vai. Mas continue desempenhando aquilo com alegria. As feridas já cicatrizaram e com certeza o Senhor tem outras pelejas que certamente Ele te ajudará a vencer todas elas. Fique com Deus e vamos orar. Hoje vamos orar pela vida do missionário, né? Missionário José Carlos. Olhe pela minha vida, meu filho. Eu não entendi, cara. E pelos filhos. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui na tua presença para glorificar e enaltecer o teu nome. Deus, o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Sem Ti nós não conseguimos, Pai, fazer nada nessa terra. O Senhor é o Deus do impossível, a qual nós damos crédito. O Senhor nos escolheu, muitos de nós, no meio do monturo, onde não havia mais solução para nós. Mas o Senhor abriu os seus braços e nos acolheu como Deus que o Senhor é. Misericordioso, bondoso, Deus de paz. E que não perde também guerra, não por ter o nome de Deus de paz. Senhor, eu apresento hoje a vida do missionário José, seus filhos, nas tuas mãos, Pai. Não sei o que está acontecendo e também não me interessa. O que é interessante é que ele está pedindo socorro. E a Bíblia diz que o seu socorro é bem presente na hora da angústia. Senhor meu Deus, o Senhor é quem sabe o melhor para cada vida aqui. Que o Senhor entra na causa dos filhos e da vida do missionário José. Nós entregamos porque o Senhor é capaz de resolver. Dê força se estiver faltando força. Meu Deus, complete se estiver faltando. Porque eu sei que o Senhor é capaz de fazer tudo isso. Deus, alegra o coração do teu servo. Também nesta noite, meu Pai, peço pela vida do pastor Sidercino, pastora Maria Aparecida, a sua mãe, a irmã Joana, que está aqui em Tangarado da Serra. Que o Senhor visite todos que estão ligados a eles. Seus filhos, irmãos, seja quem for, que estiver ligado a eles, biologicamente. Que o Senhor, Pai, continue a grande obra que o Senhor está fazendo. Através da vida deste casal, em outras vidas. Que eles continuem, Pai, construindo o muro. Muitos devem estar pensando, eles pararam, mas não parou. A obra de Deus não para, é impossível parar. O que está dentro de nós é bem maior do que nós mesmos. Que o Senhor dê saúde e disposição todos os dias para este casal. Deus, também apresenta a vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, lá no Piauí. Não os conheço, mas o Senhor o conhece. Que o Senhor continue derramando bênção, dando livramento aos filhos, saúde, muita determinação e fé cada vez maior. Pai, que esse legado a qual eles vão fazer parte, já estão fazendo parte, seja um legado abençoado, que seja um presente de Deus para muitas outras vidas que eles irão alcançar. E desta maneira, Pai, nós apresentamos este casal de pastores nas tuas mãos.
Deus apresenta a vida da irmã Josefa, como sempre, o seu esposo, a sua saúde, seus filhos, seus genros e noras, que o Senhor possa, meu Deus, dar dias e dias de vida a ela, e muita saúde para o marido e ela, que eles venham, meu Pai, todos os dias, ser agraciado pela tua misericórdia. Abençoe ricamente a vida do Júnior, da Kelly e todos, Pai, que pertencem a esta família. Abençoe o pai do Júnior, Pai, não sei como ele anda de saúde, mas o Senhor é o Deus que faz as estruturas voltar à normalidade. O Senhor é o Deus do impossível e em Ti nós damos crédito ao Senhor, porque o Senhor é quem está no controle de tudo. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida do Diadema como todo dia nós fazemos isso aqui. Abençoe os filhos, a esposa, a própria vida do Diadema, que o Senhor venha desenvolver o grande projeto que o Senhor tem na vida do Diadema. Que assim, meu Deus, seja feito segundo o teu querer e segundo o teu precioso tempo. Deus abençoe cada pessoa que está por fora do Face, ouvindo hoje, mesmo com tanta dificuldade, mas o Senhor hoje fez com que algumas pessoas viessem a entender que nós não devemos descer do muro. Por mais que nós venhamos a ter decepção, mas a maior coisas que o Senhor faz na nossa vida é nos enviando força para superar todas as dificuldades. Se tem alguém enfermo, Pai, se tem alguém passando por alguma dificuldade, que o Senhor seja, meu Deus, a resposta e a solução para cada vida. Apresento a vida da minha mãe, dos meus irmãos em geral. Apresento, meu Deus, os meus primos, minha tia Sebastiana, lá em Rondônia. Que o Senhor possa todos os dias acrescentar dias de saúde e de muita bênção na vida dela e dos seus filhos. Deus, apresento a Anne, a Samira, a minha esposa e eu mesmo. Que o Senhor continue, Pai, nos dando cada dia mais entendimento isso para sabermos lidar com certas situações. Que o Senhor venha colocando calmaria, que o Senhor entre também com providência na nossa saúde, que o Senhor possa, papai, fazer segundo o teu querer no teu tempo e não no meu. E assim nós te agradecemos hoje, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, adorando o teu santo nome. Amém. Eu só quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tudo que passou para trás foi um aumento nas minhas raízes. Talvez você esteja vivendo isso, viu? Deus me mostra que um entre nós está passando por uma dificuldade muito séria. Mas eu vou dizer para você que isso é só para o seu crescimento, viu? Isso foi autorizado por Deus. Desça. Deus está te levando a descer. Porque grande é o que Deus vai implantar em você. Isso não é uma prova. Isso é um enriquecimento que Deus está te dando. E muitas vezes, para Ele nos enriquecer, aumentar a intimidade dEle, Ele nos leva para a olaria. E é na olaria onde nós somos quebrados e reconstruídos da maneira que Ele quer. Desça, porque o Senhor está descendo contigo. Isso não é para a tua destruição, mas é para o teu crescimento. Assim diz o Senhor para alguém aí hoje. Viu? Pare de chorar e desça. Repudia não. Desça, porque Deus permitiu que isso viesse a acontecer na tua vida. E se Ele permitiu, porque Ele sabe o que é bom para você e para mim. Viu? Eu passei por isso. Você deve estar passando por uma dificuldade muito grande. Você hoje está aí. E Deus está mandando dizer que eu sei o que estou fazendo. E você ainda vai glorificar o meu nome com muita alegria, dizendo: eu precisava passar por essa experiência. Porque para onde Deus vai te levar, você tem que ter essa experiência. Sem essa experiência, é impossível você transferir para as pessoas uma certeza de uma coisa que você nunca viveu. Todos esses pastores que estão aí hoje, todos eles passaram
por onde você está passando. Eu passei, pastor Cidercino passou, pastora Maria, pastora Raiais, apóstolo, né? Passou, e outros que estão aí que não pode clicar, né? Mas amém. O importante é você estar aí. E que nenhuma provação, não pensa que provação, irmãos, é o diabo, não, que nem tudo é o diabo, não. Tem provação que é o Senhor que te leva, entende? Porque Ele quer melhorar. Ele quer estabilizar o contato que Ele tem contigo. Ele quer aumentar a tua fé, aumentar a tua santidade, te capacitando com mais força na direção que você vai. Muitas pedradas você vai levar nessa vida ainda, mas nenhuma delas vai te atingir. Isso eu posso te dizer com total certeza, porque eu já passei por isso. Fique com Deus. Talvez amanhã nós estaremos aqui. Talvez não, né? Mas talvez amanhã nós vamos fazer esse trabalho. Muito obrigado a todos e que Deus continue abençoando suas vidas e permitindo que nós venhamos a ter esse amassamento de Deus que é tão bom. Não é bom para quem está passando não, mas depois que passa é que você vai entender que nós precisávamos ser moídos para que Deus reconstrua e mostre para todos quão grande Ele é na tua vida. Amém? Fique com Deus e até amanhã.